Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é História por Todos e para Todos. E a minha convidada especial é uma professora que eu gosto muito aonde ela está, seja aula, seja apresentando algo, um debate, eu bato palma de pé. Ela é professora do curso de História da UF, Universidade Federal Fluminense, campus dos Goitacazes, e do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É a minha querida professora Cláudia Attalá. Boa tarde, meu querido HK. Eu estou muito feliz de receber esse convite. Para mim é uma honra participar de um projeto tão legal de um ex-aluno, né? É uma delícia, professora. Eu que fico extremamente honrado, porque quando a gente fez a lista de convidados dessa temporada, eu falei, eu quero professora Gisele Sanglari e professora Cláudia Attalá, porque elas são essenciais nesse chá da tarde. Nossa, que honra! No episódio anterior eu tive com a professora Gisele Sanglari, foi maravilhoso também o papo, mas hoje, sim, não, ela é maravilhosa. Né? Não dá, tão ali, tete a tete. E o tema de hoje, pessoal, é história por todos e para todos. É muito importante a gente ter conhecimento histórico, é fundamental. Para mim, que já tive experiência fora do nosso país, eu acho que é a base, é o concreto de toda civilização, de toda sociedade. A gente tem que dar valor à história. E professora, para começo de conversa, vamos falar um pouco sobre assim, uma das suas disciplinas, né? Que para mim chama muita atenção e eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes também vai chamar. O que é história social? Qual é o foco? Quais as formas de pesquisa? Qual é o objetivo? Assim, faz uma breve apresentação para a gente, assim, para quem está ouvindo, para quem é da área e para quem não é da área. Bom, a história social é um campo, né? É uma área da história, né, enquanto um campo do conhecimento. E a história social, ela vem para dialogar, a partir do início do século XX, com a supremacia da história econômica, né, que é baseado nas relações, para quem está fora da história, né, fala o economiquez, né, a história econômica, ela tem uma base muito forte do marxismo, né, e ela está dialogando ali com as estruturas da sociedade, que, segundo Marx, são as estruturas econômicas. E também da história política tradicional, aquela história que se fazia, né, até o século XIX, início do século XX, para o estudo dos grandes feitos, de grandes personalidades históricas e da formação dos Estados nacionais. Então, a partir do século XX, houve a oportunidade de pesquisadores pensarem numa história feita de baixo, do cotidiano, né, das pessoas comuns. Todas as pessoas são comuns, todas as pessoas são agentes históricos, mas a história social, ela tem como foco principal essas relações sociais, né, entre as classes, entre os grupos, e dá esse enfoque para essas relações que se dão principalmente a partir da convivência social, né? E aí a gente pode dizer que história social é tudo, né? Estudo das relações trabalhistas, estudo dos trabalhadores, estudos das minorias sociais, né? Das questões identitárias, mulheres, gênero,
pobres, escravizados, enfim, todo esse universo relativo à sociedade. Seria retirar, então, vamos puxar um pouquinho para a minha área da moderna, Da seria nossa área, da né? nossa área, é verdade. Seria então retirar, né, vamos dizer assim, o foco de grandes, vamos dizer assim, Luís XIV, né, meu xodó? Seria tirar o foco, assim, da história de Luís XIV, quem estava por trás de Luís XIV. Não só ele como foco e agente da história, mas sim todos que envolviam a França daquele período, Exatamente, do exatamente. monarca ao simples plantador de trigo. Exatamente, das relações que podem ser pensadas a partir, por exemplo, né, de Luís XIV e dos seus súditos, como os súditos de Luís XIV passaram por períodos de seca, de fome, e como que isso impactou na vida cotidiana dessa época, vamos Uau! dizer assim, né? É claro que para se estudar história social não é preciso abandonar a história política ou não é preciso abandonar a história econômica, né? Mas o foco consiste nessas relações sociais, né? Nessas relações de desigualdade, mais ou menos são essas relações, né? Mais ou menos essas relações. Muito interessante. Então, assim, para quem está ouvindo a gente que está literalmente conhecendo esse, vamos dizer assim, esse lema, esse título, né, história social, não é nada mais nada menos que focar na sociedade em geral, principalmente nas bases, na história do dia a dia, na pessoa do dia a dia, que a gente pode dizer assim de uma forma bem coloquial, é a história do trabalhador, é a história da pessoa que está ali todo dia indo, vindo, fazendo, acontecendo, comprando, abre aspas, o seu pão, que automaticamente Exatamente, faz a roda da economia girar, do exatamente, plantador, né, que, por exemplo, exatamente. sai de Partido Alferes, o tomate que sai de Partido Alferes vai para o mundo, né? Exatamente. Como que, por exemplo, o tomate de Pati de Alferes vai influenciar no cotidiano de outras relações sociais e econômicas, né? Agora, HK, é bem bom lembrar que a história, enquanto disciplina, não é só dos grandes homens, dos grandes nomes, né? E a história social vem mostrar isso, né? Como que as relações sociais se dão cotidianamente e no meio de grupos que não possui para a história tradicional uma relevância, né? Então isso é muito importante para pensar que tudo é história, né? Todos somos história. É muito legal mesmo. E assim, né, gente, é muita coisa. Eu tô com aqui várias perguntas que eu espero, Vamos produção, lá. por favor, eu espero que o tempo dê. A história é uma ferramenta fundamental, né, professora, para o desenvolvimento, para a construção, para a criação. E vamos ser honestos, né? A história é tão importante que, sem dúvida nenhuma, a evolução humana é baseada na própria história. E se assim podemos dizer, né, ela é fundamental para termos conhecimento, contextualização histórica, mas por algum motivo eu acho que tem assim alguns empecilhos. Aí a gente tem que entrar no ramo da psicologia, que a gente não vai fazer isso agora, mas por que que há essa perseguição? A gente vê nitidamente por que que os regimes, principalmente os extremistas, perseguem tanto? O que que eles veem contra a história? Porque a história é algo que está ali para realmente mostrar para você. Exemplo, né, que eu falei com a professora Gisele Sanglar, tivemos aí a, abre aspas, revolta da vacina na nossa história, né, Oswaldo Cruz maravilhoso, nós tivemos a gripe espanhola e parece que há uma resistência, a gente não consegue aprender com a história. Por que que a senhora acha que sempre tem assim, vem assim alguém dizer assim, não, vai ser diferente, não, com a gente não é assim. Por que que é essa perseguição em alguns regimes contra essa ferramenta que é a história? Olha, quando me veio essa pergunta, eu fui levada a raciocinar, né? E aí eu acho que eles não são. Primeiro, a história, ela não é necessariamente o passado, né? O passado, ele está sempre em fragmentos. E aí o historiador, o ofício do historiador perceber nessas nuances de certas épocas e entender como que o processo histórico se deu, né? O processo histórico é estudado a partir de fragmentos.
E aí quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, eu acho que eles não são contra a história. Primeiro, que é muito difícil para um leigo entender quais são as bases da história. Mas eu acho que eles são contra a outra história, né? Tanto é que recentemente foi publicizado que o Brasil Paralelo está formando professores de história. Né? Eles estão formando, exatamente, Peraí, vou pegar aqui minha xícara, vou até preparar meu chazinho aqui, porque depois um chá de dessa, camomila. depois dessa, Então, HK, eu acho que eles procuram controlar os discursos, né? Principalmente os governos extremistas e autoritários. E a base de tudo é entender que a história, tal como ela é feita pelos historiadores, porque é muito importante afirmar isso, né? Não é qualquer pessoa, qualquer profissional que fala de história. Eu sei que é muito difícil, né, para as pessoas assimilarem isso, mas a história é um campo do conhecimento, né? E o historiador e o professor de história são profissionais da história. Então, não podemos naturalizar a ideia de que para que serve a história? Qualquer um faz história. Não, não é isso. Né? Nós temos metodologias, nós temos uma estrutura muito anos de estudo. anos de exatamente, para poder pensar e analisar a história. Então, eu acho que eles são contra a história que é pensada pelos profissionais da história. Porque a nossa função é recuperar com os olhos do presente, né, esses fragmentos e debatê-los. E aí, quando a gente se coloca, nós profissionais, a debater temas sensíveis, né, isso é um conceito muito utilizado na área de ensino de história, temas sensíveis, questões de gênero, racismo, educação antirracista, estudo das minorias sociais, a gente está trazendo à tona ferimentos, né? Ferimentos da nossa sociedade atual. Então, eu acho que é isso. Né? E também nós temos uma herança aristocrática e burguesa, né? que vai manter os privilégios desses grupos. A ideia de trabalho, questões relacionadas ao trabalho, é um tema sensível nos países de herança colonial. Porque Demais. nós vamos ter que voltar à ferida, uma das maiores feridas da nossa sociedade latino-americana, não só latino-americana, americana e de herança colonial, que é a escravidão. Né? E aí, quando a gente vai falar de escravidão, quando a gente vai falar de ditaduras, por exemplo, são temas que protegem um grupo muito bem estruturado da nossa sociedade, que é o grupo da elite, né? Elite econômica, elite política, e a classe média, que, como você falou no início, acha que faz parte dessa elite. Não faz. É verdade. Não, E aí nós temos esses temas que são abafados, digamos assim. Eu penso que eu vou dar um exemplo assim muito muito sutil. Eu falo para todo mundo que o maior mito do Brasil, o maior mito pelas redes radiofônicas desse Brasil, varonil, o maior mito do Brasil, para mim, é o Estado laico. Exatamente. Eu acho que é algo assim muito bem colocado. Não, e muito transcendental na nossa. Mas para mim, gente, é inaceitável a gente ter no nosso governo algo que seja nominado. Eu quero deixar bem claro que é o meu ponto de vista como, né, o meu olhar histórico do nosso país, algo que se chame bancada evangélica. É muito louco isso, porque o Estado ele tem que ser laico. E uma das coisas que mais me chocou, quero deixar claro também que não tenho nada contra a direita, não tenho nada contra a esquerda, mas também tenho tudo contra o extremismo da esquerda e o extremismo da direita. Exatamente. A democracia, ela é isso. É a gente ter ideias da esquerda como ideias da direita e a gente entrar num consenso. Exatamente. Só que, em hipótese alguma, lembrando assim vagamente agora daquelas palavras do padre Fábio de Mello,
a religião ela não pode governar para quem não é religioso. Exatamente. E aí o que tem? A gente tem. Porque isso não é só política, aliás, tudo é política, né? Mas isso não é só uma discussão para se pensar na esfera do Estado. Sim. A religião, e aí eu vou mais profundamente, o cristianismo, né? Veja bem, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não, estamos apontando a instituição, a ideia, a ideologia religiosa. Exatamente, nós estamos falando das instituições Sim. que não participam da política, mas faz parte do Estado. Eu estou falando do Estado aqui a partir, por exemplo, do conceito de Foucault. Eu sei que não é todo mundo que tem simpatia por Foucault, ou as pessoas que não são da área de história não precisam conhecer o conceito de Estado. Mas quem quiser dar uma buscadinha, né, gente? Vamos usar a internet positivamente. Põe lá no Google Foucault. Michel Foucault. O conceito de Estado, e aí Foucault está pensando, o conceito de Estado está estabelecendo uma crítica ao marxismo, pensando o Estado, né, o governo, né, as estruturas administrativas de um país, a partir não só do que a gente consegue ver a olho nu, pensar em todas as instituições e todos os agentes que colaboram para manter essa ordem ideal, segundo os nossos governantes. Então, o cristianismo faz parte dessa estrutura, porque o cristianismo te gera culpa, que eu digo para os cidadãos, culpa, gera a noção de igualdade, uma falsa igualdade, né, que faz com que as classes menos privilegiadas acreditem que possam atingir o status das classes mais abastadas. Então, a religião, o cristianismo também é responsável por isso. Então, sim, o Estado não é laico, pelo menos oficiosamente, se a gente for entender toda essa estrutura. E é uma pena isso, né? Porque foi o que você disse aí, o Estado não pode governar só para quem é religioso, né? E a bancada evangélica é um grande erro, como bancada espírita também Sim, não a gente deixa claro aqui que não pode se ter uma bancada espírita, uma bancada evangélica, uma bancada de religiões de matrizes africana, bancada cristã, não, porque o Estado não. E uma das coisas que eu amei quando eu conheci a cultura francesa é como eles, que eu acho que é até um pouco extremista demais, mas como eles têm esse abre aspas. Eu não sei, talvez possa ser, conversei uma vez com a Tânia sobre isso, pode ser uma herança da Revolução, como eles tentam ao máximo separar essa ideia de a igreja é lá, o Estado, vamos dizer assim, o Estado religioso é lá, mas o nosso Estado democrático é aqui. Isso gera para mim até algumas polêmicas, às vezes, muito extremas. É importante chamar atenção para o fato de que no mundo colonial isso é mais complicado, porque todas essas monarquias vão se valer dessas influências religiosas para poder manter o controle, para poder impor a ordem europeia e de expansão, né? Aí a gente está falando aí dos impérios ultramarinos. É importante a gente saber que a história ela é analisada nessa longa duração, né? E como a gente tem 100 anos, 200 anos, todas essas questões vão ser, não vou dizer mais facilmente resolvidas, mas vão estar mais claras a partir da configuração dessas monarquias / países europeus, porque não tem a mácula, né, da colonização. No último chá da tarde, eu conversei com a professora Gisele Sanglar sobre a pandemia e como ela abordou o tema no seu livro Diário de Pandemia, né, gente? Um livro que, assim, se você é historiador, você tem que ter este livro. Se eu não me engano, tá na Amazon, mas só botar lá no Google. É fantástico. É o olhar de historiadores sobre a pandemia de Covid 2019. Incontornável. Não, é maravilhoso. E aí, o que a história brasileira aprendeu com a pandemia de Covid-19, professora? Porque isso é um assunto que, para mim, tem que entrar em debate, seja dentro da sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades,
sabe? Principalmente no ambiente acadêmico. Eu acho que tem, porque tá formando os futuros historiadores e professores, né? Na sua opinião, a história se lembrará dessa mácula? Ou vai ser como todo mundo diz aí, tentam esconder, deixa pra lá. O brasileiro tem essa coisa às vezes de falar assim, já foi, deixa pra lá. Como que vai entrar na nossa história social essa pandemia? Olha, a história da humanidade já passou por várias situações como essa, né? Nós que somos historiadores, sabemos que a pandemia de Covid-19 não foi uma. E aí posso parecer um pouco pragmatista, né? Pode ser um pouco pragmático falar isso, mas a epidemia de Covid-19 não foi a única pandemia, e não vai ser, não foi Sim. a única pandemia, e não vai ser a última, né? Na verdade. Eu acredito que, com todos os recursos, né, que nós temos acesso aí em pleno século XXI, mesmo assim, nós fomos vítimas de uma série de engodos, fake news e notícias falsas, Negligência. notícias conflitantes, e isso impacta muito a sociedade, impactou muito a sociedade. Mas isso também aconteceu de outras formas, né, ao longo da história. Rapidamente, né, pensar aí como a peste negra arrasou a Europa no final do século Verdade. XIV, né? E como que ficaram imagens muito sólidas da peste negra, por exemplo, a imagem de bruxa, a imagem do mal, do castigo. E aí, por exemplo, outro exemplo é o terremoto em Lisboa de Sim, 1755, né? verdade. Deixou a terra arrasada, né? Lisboa arrasada. Destruiu quase Lisboa toda. Exatamente. E como que começaram a surgir religiosos propagando o final do mundo, falando de castigo. A própria gripe espanhola, que foi muito Foi, né? discutido, né, na época do Covid, como a última grande pandemia antes do Covid. Então, toda essa situação nos mostra que muita herança costumeira, né, e também, não é costumeira a palavra, muita herança cultural Uhum. as pandemias deixam, e se tratando da Covid-19, deixou muito mais, né? Nós temos aí também discursos de final do mundo, acreditem, né? Porque, na verdade, todas essas catástrofes, elas estão mais relacionadas na mídia com mudança climática, com castigo, elas sempre geram comoção, geram cuidado com o futuro. Mas é muito urgente, né, que hoje nós pensemos na Covid-19 como fruto desse contexto de destruição do planeta, como fruto de um contexto de pobreza em todos os sentidos que nós possamos pensar. Todas essas questões precisam vir à tona e vieram à tona, né? Vieram à tona. Agora, o mais profundo de tudo é a educação, é o investimento na educação. Mas o que a educação tem a ver com pandemias? O que a educação tem a ver com protocolos de saúde? Tem tudo, Tudo. né? Porque a partir do momento que há uma comoção geral mundial em torno de um vírus que não tá sendo controlado, há também uma série de protocolos que precisam ser cumpridos, né? E quando a gente chega a um ponto de pessoas tomando remédio para verme, né, para combater um vírus. Eu me lembro que quando eu ouvi isso, eu lembrei na hora da minha professora, tia Regina Teixeira, um beijo para ela, mas da minha professora do ensino médio, quando a gente tem aquela matéria, vermes, né? E que normalmente são hospedeiros, né? Eu não sei, gente, biologia, muitos anos que eu não sei de biologia, mas o vírus, então assim, que são coisas totalmente diferentes. Exatamente. E aí, como fazer para. Não é simplesmente uma aula de ciência ou de biologia, é uma concepção de estar no mundo não só. Né? Nós estamos no mundo, um mundo que não somos só nós, o mundo não é o ser humano. Né? Tanto é que esses dias eu ouvi
um amigo falar, né? Poxa, as pessoas não se tocaram. Não é o mundo que vai acabar, é a humanidade. Somos nós. O mundo vai se regenerar. O mundo continua, porque o mundo não somos só nós, né? Eu achei isso muito profundo É e tem muito a verdade. ver com essa questão da coletividade, né? E de como que podemos ser mais altruístas, mais cuidadosos e, enfim, né? Aí eu não vou poder deixar de dizer ter um acesso à educação, um acesso democrático à educação. Educação que eu estou dizendo não é educação de ser educado ou não, é educação de ter acesso aos debates, de saber discernir. Sim. Hoje, a pauta, por exemplo, a pauta ambiental, ela está sendo negligenciada pelos governos de direita porque eles acham que é uma pauta dos governos de esquerda. E olha como a gente está fadado à destruição, nós, seres humanos. Sim. Deixamos de votar num candidato que tem uma pauta ambiental, porque esse candidato é de esquerda. E aí a gente é de direita, então a gente que eu digo, a Sim, pessoa, sim, sim. O não contexto vai social. votar porque a ideia de, por exemplo, espantar o comunismo, onde que a sociedade está errando, né? De saber, nessa última eleição, na semana passada, eu fiquei muito, muito surpresa de saber que as pessoas votaram mais para, quer dizer, nas cidades que a direita ganhou, que a direita está Uhum. competindo, para combater o ameaça do comunismo, e aí a gente se sente no meio da Guerra Fria, né? Exatamente. E o comunismo A assim, cortina de ferro está de pé, só que é uma exatamente. cortina invisível. Vamos espantar o comunismo. Gente, primeiro vamos entender o que é o comunismo. E Uhum. se o comunismo realmente é uma ameaça. Certamente que não, né? Certamente que não. Mas quem não estudou história, eu não estou falando aqui de falta de conhecimento, eu estou falando aqui Uhum. de necessidade de entendimento, de contextualização. A disciplina da história é fruto do contexto em que ela está acontecendo, em que ela está estudando. A história é fruto do seu contexto. E tem muito mais a ver com o cotidiano do que com o passado. Então, é preciso investir, pensar em métodos de interpretação e de superação dessa dicotomia esquerda-direita. Entendeu? Isso é simplificar muito o discurso político, é simplificar a complexidade da sociedade. Aproveitando o gancho, né? A gente tá falando disso, vamos pegar assim aquele gancho que eu tenho uma coisa que isso me irrita quando alguém fala isso, quem vive de passado é museu. Eu sinto que isso é a maior mentira já dita dentro da nossa sociedade. Todos nós, como a gente está aqui nesse debate, somos agentes da história e através desse ato que nós fazemos muitas vezes a diferença. Na sua opinião, professora, o brasileiro ele não gosta da sua própria história, não a conhece de fato, vive numa bolha historiográfica, vamos dizer assim, uma bolha historiográfica onde ele acredita que a história, por exemplo, europeia, tem muito mais importância que a nossa própria história. Eu estou dizendo isso porque, durante o meu ensino médio, eu tinha essa visão. Que a história europeia era muito mais interessante, que os gregos eram maravilhosos, né? Como se nós fôssemos descendentes dos gregos, né? Que os gregos eram maravilhosos, que todo esse contexto, depois, com a faculdade, a gente vai para psicologia, vai estudando todo esse contexto, e de viver lá, eu meio que percebo assim, gente, tipo, por que a gente não consegue? O que acontece, professora, na visão da história social e na sua opinião também? O que acontece com a nossa história? Enquanto agora eu que vou tomar um pouquinho de chá. Fique à vontade. Olha, eu acho que o grande problema nesse aspecto é a falta de criminalização da ditadura, falta de criminalização da escravidão. Eu digo criminalizar, claro, né? A Alemanha criminalizou o nazismo. Então, pensando na questão de como a Alemanha conseguiu criminalizar o nazismo, o genocídio contra os judeus e tudo mais, eu posso afirmar, e isso é uma perspectiva minha, né? Uhum. Que a Europa, como eu disse já aqui anteriormente, tem teve muita facilidade para poder
abordar, botar o dedo na ferida, né? Porque a Europa é terra do colonizador, né? Uhum. Tanto as heranças que nós carregamos, a Europa não carrega. Então, criminalizar o nazismo foi muito importante, né? É muito importante. Mas a gente está vendo hoje o panorama no Oriente Médio, né? Uhum. Essa criminalização, será que foi o bastante, né, para se pensar em vias de análise? Eu não sou especialista em século Não, XX, claro. mas a gente pode pensar que o colonizador ele teve mais um espaço muito mais organizado para pensar nas feridas do seu passado. Uhum. Considerando também que eles também são responsáveis, grandes responsáveis pelas feridas da América Latina, das veias abertas da América Latina, como disse o Galeano. Né? É verdade. E aí o que acontece? É preciso botar o dedo na ferida. É preciso que os governos assumam essa missão, né, de problematizar escravidão, ditaduras. A gente não pode se enganar, achar que o presidente X de direita ou o presidente Y de centro-esquerda vai resolver todos os problemas de uma sociedade com uma herança tão maldita como a herança colonial. Mas a gente precisa começar agora a levar essas questões para a sala de aula, mais uma vez. A educação é a saída para quase tudo. O investimento numa educação de qualidade, uma educação democrática, uma educação pública, uma educação gratuita para todos, né? A problematização dos currículos, né? E eu estou falando aqui do currículo de história, Sim. Tanto a partir da base nacional comum curricular, como as porcentagens que são destinadas para o município, né? 40% de ensino de história regional, no caso do currículo da área de história. É preciso pensar a escravidão, pensar o trabalho compulsório, pensar a imigração forçada, né, de povos da África, né? Pensar de como as ditaduras inibiram conquistas importantes para as classes trabalhadoras, né? E de como que isso está entranhado no nosso dia a dia. Eu não sei, você com certeza já deve ter ouvido, né? Na época da ditadura que era bom, que a gente tinha segurança. Nossa, não fala. Pessoas sumiam, eram assassinadas, eram tiradas de seus trabalhos, tirados de suas famílias, só por pensar diferente, só por Não, e pensar de sabe o forma que mais que é diferente. engraçado? Vira até um costume nosso, né, estamos aqui muita coisa, mas eu tenho que falar disso. Eu sempre fui ensinado desde criança a andar com os documentos, carteira e documento. E eu nunca entendi o porquê disso. Sendo que quando a gente está na Europa, você não precisa, desde que você esteja com o seu ou Navigo, que é o cartão do metrô, o que for, algo que dê para te identificar, tá ok. Tudo bem, Mas assim, tá querendo comparar. Não, não é que eu tô querendo comparar. É porque a nossa, como a senhora disse, a nossa ferida da ditadura é tão ainda aberta, não tá sarada, que isso vem de uma herança dos nossos avós e pais, porque se você fosse pego na rua, em alguma batida, entre aspas, da polícia, e você tá sem documento, você poderia ser enquadrado por vadiagem, você ia Exatamente. ser preso, você não saberia se você veria sua família novamente, Exatamente. e acabou. E assim, como a gente sabe que tem milhares, né? Vamos dizer assim, milhares, eu tô não colocando o número exato, porque eu realmente não sei, mas milhares de pessoas desapareceram e os corpos nunca foram encontrados. Foram encontrados. E tem famílias que não sabem que fim foi dado aos Sim, seus familiares. então. Então, chega a ser estranho você ouvir enquanto um grupo fala que na ditadura. E olha que nós tivemos não só a ditadura militar, nós temos a Sim, ditadura do governo Vargas também. Vargas, Né? exatamente. Então, todas as vezes que a gente. Mais claro que vamos dizer assim, o que é mais. Enfim, né, o que é mais próximo da sociedade de hoje é a ditadura militar. Sim, sim, sim. O crescimento econômico, o Uhum. milagre econômico, de frase, né? Brasil, ame-o ou Ou deixe-o. deixo. Né?
que era o Brasil da ditadura. Então, a gente precisa botar o dedo na ferida. Sim. Nós precisamos, nós, professores de história, principalmente os professores e professoras que estão aí pelo ensino básico desse Brasil profundo, né? Precisa botar, porque o professor não vai estar ensinando, vai estar levando o aluno a raciocinar. Sim. O que foi a ditadura? O que é a ditadura? Por que tortura é uma coisa ruim, né? Então, eu acredito que eu vou dar uma visão bem pessimista, que eu acho que o futuro está nessas crianças. O futuro está em vocês, professores de ensino básico, que estão ali no dia a dia do chão da escola, porque é preciso, sim, criminalizar a ditadura, é preciso criminalizar a escravidão, é preciso criminalizar a formação de uma... e aí é uma licença poética, de uma aristocracia burguesa que se formou no Brasil a partir do século XIX, né? Baseado em latifúndio, em propriedade sobre a terra e sobre pessoas. Sim, principalmente sobre pessoas, né? E a gente falando sobre isso, eu vou abrir aqui, trouxe aqui uma fala do humorista Paulo Vieira, né? Que é assim: o Brasil é mal resolvido com as suas maiores dores. Ele é mal resolvido com a escravidão, tanto que não temos, né, um museu sobre a escravidão. Ele é mal resolvido com a ditadura, tanto é que não temos o Museu da Ditadura. Você vê, por exemplo, países que tiveram dores profundas, como a Alemanha, que todo campo de concentração tem um museu falando como era aquilo. A gente pode refletir, é complicado demais, mas por que a gente não tem esses museus, essa representação viva? É porque realmente o Brasil, o Brasil que eu digo assim, vamos dizer assim, a grande, quem controla os cordões da marionete do nosso país, não quer mostrar isso, porque é visível que nós temos assim casos de racismo aumentando, casos de homofobia aumentando. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? É uma loucura. E por que não temos... Eu me lembro... Perdão, que eu fico um pouco revoltado quando eu ouço isso. Eu falo sobre isso, penso nisso. Mas é para revoltar Mas mesmo. assim, vou até beber mais um pouquinho aqui, mas por que a gente não tem... Literalmente, eu me lembro que acho que a única coisa que passa assim, pincela, o único museu, não sei se ainda existe, se está de pé, que pincela esse quadro da ditadura é o Paço do Catete, no último andar, numa sala escura, que você fica assim, tá, é isso? Por que será, professora? Então, essa frase, esse comentário do Paulo Vieira, é o que todo cidadão brasileiro deveria pensar. Por que não temos um museu da escravidão? Por que não temos um museu da ditadura? E aí eu vou te dizer, esses governos, né, as elites do poder, elas trabalham muito mais com a memória do que com a história. Então, se constrói uma memória em torno de certos ícones, né, da história, que é uma memória feita pelos vencidos, né? Então, não temos uma discussão profunda sobre escravidão, porque os vencidos, a classe que está no poder, são as mesmas que estavam desde do nascimento, né? Desde o nascimento do Brasil. Exatamente. E eu sempre dou de exemplo, agora não vou lembrar o nome do bisneto, tataraneto de Dom Pedro II, que é deputado federal. Né? Eu tenho que abrir esse parênteses, não sei se a senhora está sabendo, que quer trazer, vai ter um plebiscito, acho que para 2026, porque já foi aprovada, para saber se a gente vira uma monarquia parlamentarista. Fiquei sabendo há pouco tempo disso. Também fiquei sabendo. Pois é, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque até 2026, se não houver um debate sem ódio, sem essa dicotomia, enfim, talvez a gente tenha muitos votantes na monarquia aí, entendeu? Então a gente precisa muito conversar sobre isso, né? A elite política e a classe média romantizam muito o século XIX, romantizam muitas ditaduras, e com assuntos que são quase que proibidos, né? Em qualquer roda familiar,
em alguns colégios particulares, entendeu? Então, isso é urgente ser revisto. Eu acho que a América Latina ela só vai fazer as pazes com o seu passado quando reconhecer essas feridas profundas e começar a trabalhar em coletividade para cicatrizá-las para as gerações futuras. Eu acho que esse é o caminho. Pessoal, a gente está finalizando, professora. Mas antes da gente terminar, nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. Eu tenho aqui 4 xícaras, tá? Qual xícara a senhora vai querer daqui para cá? Pode ser a terceira. A terceira, ok. É o número 3. Uau. Que são, assim, é o chá de morango. Quando a gente terminar aqui nosso podcast, nós vamos tomar um chá de morango, porque a vida às vezes é um morango, sim, né? Com certeza temos que lutar para que a vida seja um morango, sim. Morango bem doce. Bem docinho. E, professora, uma reflexão sobre a vida. Bom, a minha reflexão é que abandonemos os extremismos, né? Ninguém precisa ser formado em história, expert em história, mas vamos respeitar os profissionais. Temos uma metodologia para estudar história, né? Enfim, eu acho que a história deve ser propagada de forma democrática e todos devem ter o acesso, né, a essas discussões, mas precisamos abandonar os extremismos. É muito urgente, é muito urgente. E, por favor, não tenham medo do comunismo. O comunismo não vai assolar o Brasil, infelizmente, mas isso é uma pauta para outra história, para outra conversa. Mas não tenho medo, o comunismo não vai nos assolar. Né? Existem outras forças muito mais reais que nos assolam. Né? É isso. Eu estou muito feliz de ter participado de um bate-papo maravilhoso. Professora, a honra foi toda minha, de verdade. De verdade. Estou muito feliz. Ah, gente, a gente não falou do GIAR, professora. Qual é o arroba mesmo do GIAR? Primeiramente, explica rapidinho aqui, antes de terminar, o que é o GIAR. Então, o GIAR é um grupo de pesquisa Justiças e Impérios Ibéricos de Antigo Regime, coordenado por mim e que amarra aí uma rede de pesquisadores interessados nos estudos sobre justiça, administração da justiça, criminalidade. Lá no Instagram é GIAR mesmo, né? J-I-I-A-R. Isso aí, gente, procura lá, gente, procura lá, que vai ter, acho que que vai ter também, já tem vários debates, né? Tem vários debates. Temos um canal no YouTube com lives que é no mesmo formato do Chá da Tarde, né? A gente não quer passar as discussões só para os especialistas. Então, a gente quer alcançar muito todo mundo, entender os meandros do estudo da justiça. Estão todos convidadíssimos. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.